Iniciei a gravação, tá? Bom, boa tarde, sejam bem-vindos à sala 8 da roda de discussão do segundo NSI, que está sendo executada no dia 15 de outubro de 2020. Aproveitar e desejar a todos vocês um feliz dia dos professores. Senti sorrisos aí, hein, gente? Nós vamos começar as apresentações. Eu só vou verificar se todos estão presentes de acordo com o tema, tá? Um momentinho. Letícia ou Bárbara estão? Letícia ou Bárbara? Eu localizei, que é do primeiro trabalho. Beatriz, Gabriela, Lucimar, Marcelo e Marcelo. Pelo que eu vi, a Beatriz está, Eu tô isso? aqui, Beatriz. Ah. Isaac, Samira e Lucas. Isaac tá aí. Etiane, Márcia e Marcos. Etiane está. Márcia. Tá. Janaíne Célio. Janaíne está. Janaíne e Vanessa estão. Bem, pessoal, a gente vai começar as apresentações, mas me parece que o primeiro grupo não tem nenhuma representante. Letícia ou Bárbara? Deixa eu ver se entrou. Estamos sem representante do primeiro grupo, então vou começar a apresentação do segundo grupo. Se algum representante chegar, a gente concede a vez da fala deles ao final, tá bom? Então, começando agora, pelo trabalho da Beatriz Rodrigues Silvestre, Gabriela Feitosa Silva, Feliciano, Lucimar Polo, Marcelo Pereira e Marcelo Motocani. O título do trabalho é Estratégias Investigativas para uma abordagem evolutiva no ensino de zoologia no ensino fundamental. São 13h36, conto a partir de agora os 30 minutos, tá bom? Eu vou desligar a câmera e o áudio, mas eu estou à disposição. Oi, vocês estão vendo a minha tela? Estou. Sim, sim. Bom, segundo... Bom, meu nome é Beatriz, como já falou, e essas pessoas que apresentou para as pessoas que escreveram o trabalho junto comigo, que recebe esse nome, Estratégias Investigativas para uma abordagem evolutiva no ensino de zoologia no ensino fundamental. Bom, como a gente vai falar de biologia evolutiva, o ensino dela, primeiro é importante falar um pouco das dificuldades que circundam esse ensino, né? Uma as dificuldades que a gente observou foi primeiramente no que diz respeito a como que vai ser abordado, assim, geralmente os professores têm dificuldade de saber de que forma vão abordar, que método vão utilizar. A segunda dificuldade diz respeito a uma imposição, geralmente no currículo das escolas, de que esse conteúdo seja lecionado apenas no final do ensino fundamental ou até no final do ensino médio, assim, como é bem comum. E outra dificuldade, que eu vou explicar mais à frente porque é uma dificuldade, essa segunda. E a terceira seria as questões, as polêmicas religiosas que circundam o ensino de evolução nas escolas. Mas, antes disso, além disso, a gente precisa deixar claro que é completamente importante, importantíssimo a gente ter esse ensino de evolução,
pois é um eixo integrador dos conhecimentos biológicos, né? Ela ajuda a entender diversas disciplinas dentro da biologia. E a gente percebe que esse ensino tardio, digamos assim, da biologia evolutiva, apenas no final do ensino médio, após os conhecimentos de genética, como tem essa orientação que seja primeiro a genética e depois o ensino de evolução, dificulta que os alunos entendam, por exemplo, como a evolução se conecta com todos os outros conhecimentos e não compreendam, por exemplo, que a diversidade biológica é uma consequência de processos evolutivos. A partir disso, a gente percebe que existe uma necessidade de uma mudança no momento no currículo em que esse conteúdo é abordado, mas também que seja pensado qual método vai ser utilizado. A gente vê que o método é um método e abordagem que é muito efetivo e muito bom seria o ensino por investigação, que de acordo com Carvalho e Cicerón, é um método que coloca o aluno como autor do seu próprio conhecimento. E que coloca ele no fazer ciência, argumentando, fazendo experimentos, entre outras práticas que dão essa certa autonomia, e a partir disso a gente elaborou uma sequência didática que buscou, através do ensino por investigação, agregar uma abordagem evolutiva ao conteúdo de zoologia no ensino fundamental 2. Quanto à metodologia, essa sequência foi aplicada no sexto e sétimo anos de uma escola pública de Ribeirão Preto, a partir do Programa Integrado de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e dessa forma nós, bolsistas do PIBID, juntamente com uma professora supervisora da escola, nós observando e estudando a BNCC, quais são os conteúdos programados para ela, para essas turmas, que seria a zoologia, assim como os conteúdos que a própria professora já estava se programando para lecionar no semestre que a gente aplicou a sequência, a gente chegou a ideia de que a gente iria abordar conceitos de evolução, tendo como objeto de estudo os organismos invertebrados, mais especificamente os mecanismos de defesa deles. E a gente buscou, com essa sequência, discutir a diversidade de mecanismos de defesa em organismos invertebrados, pensando em processos evolutivos e na importância do ambiente como agente selecionador. E a gente trouxe a pergunta central para essa sequência de por que os organismos invertebrados têm mecanismos de defesa diferentes. Ao lado tem uma tabela com todas as aulas que a gente realizou, seus objetivos e estratégias, mas aqui eu vou trazer só 2 aulas que foram bem importantes nessa questão do ensino de evolução. Primeiramente, é interessante dizer que no início da sequência a gente realizou um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, que é muito importante para a gente conseguir saber a partir de que conhecimentos a gente está progredindo, e a gente, durante essas aulas de levantamento dos conhecimentos prévios, os alunos realizaram a proposição de hipóteses quanto à relação entre as espécies e o habitat, os seus hábitos, qual eram os seus hábitos alimentares, os mecanismos de defesa, e tudo isso a partir da observação. Então, eles realizaram uma investigação a partir de observação de espécimes em formol e exemplares de concha que a gente levou para eles. O primeiro relato de aula que a gente vai trazer é a aula 4, que recebeu o nome de Quem se defende melhor. Que a estratégia que a gente utilizou foi a observação de exemplares em formol. De exemplares de formol desses animais do reino molusca, do filo molusca, perdão, para que eles tivessem conhecimento dessa diversidade biológica presente nesse filo. E a partir dessa observação, a gente pediu que os alunos se dividissem em grupo e respondessem essa pergunta: qual desses animais se defende melhor? E que eles justificassem. Então, em grupos, eles discutiram onde que esses animais viviam, qual poderia ser os mecanismos de defesa deles, quais seriam os predadores desses organismos. E, ao final desse levantamento, a gente pediu que eles passassem para a gente quais eram as respostas e as justificativas dos grupos, e a gente deixou tudo na lousa. E com os alunos, a gente pôde perceber que não tinha uma unanimidade, ou seja, não tinha um animal que se defendia melhor. E a gente pôde perceber junto com eles que não havia não havia essa unanimidade, porque a vantagem ou desvantagem de um mecanismo de defesa
ela depende de muitos fatores. Não dá para dizer, esse animal sempre é o melhor. Não tem como falar isso, porque depende do ambiente, das relações ecológicas. E a gente pôde concluir com os alunos e eles conseguiram ter um entendimento dos fatores que afetam a diversidade biológica, que é o ambiente e essas relações. A segunda aula que que eu estou trazendo aqui é a aula 7, que recebeu o nome As Borboletas e a Seleção Natural. Nessa aula, a Beatriz, gente... Oi, faltam 2 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Nessa aula, a gente trouxe um jogo de tabuleiro que a gente aplicou esse jogo, que haviam tabuleiros de dois tipos, tanto florido, com estampa florida, quanto estampa de pedra, e borboletas das duas estampas também. E aí, nesse jogo, a gente colocou os alunos com dois papéis. Alguns alunos seriam pássaros, que teriam que predar as borboletas, e outros alunos seriam biólogos, que estariam observando os pássaros e anotando quais borboletas de quais tipos eram predadas, para eles conseguissem ter esse entendimento da seleção natural. E aí, durante essa aplicação, a gente percebeu alguns desafios. Primeiro, que os alunos achavam que eles precisavam competir, ou seja, eles tentavam predar as borboletas mais difíceis de ver, as camufladas, que é o oposto do que acontece na natureza, né? E outra dificuldade foi que os tabuleiros estavam muito próximos deles, então eles conseguiam realmente ver todas as borboletas. Aí, a solução para isso foi uma intervenção que veio por parte da professora supervisora, que colocou o tabuleiro na lousa e os alunos no fundo da sala. Assim, eles não conseguiam ver as borboletas camufladas e predavam majoritariamente as borboletas que estavam se destacando. Eles conseguiram ter uma noção de como acontecia como o ambiente estava funcionando como selecionador de quais animais seriam predados ou não, o que permitiu essa compreensão tanto do conceito de adaptação quanto de seleção natural. Por fim, acho que a partir desses relatos e da sequência como um todo, a gente pôde perceber que ela foi de encontro com os referentes teóricos que eu citei no início, em relação a ensino por investigação, principalmente porque ela trouxe uma pergunta aberta no começo que foi respondida gradualmente durante toda a sequência didática, a partir da produção de testes de hipóteses, experimentação e argumentação. E, além disso, a gente pode perceber um aumento gradual do uso de termos e conceitos de evolução pelos alunos, principalmente porque a gente realizou atividades escritas, tanto no início quanto no final da sequência, para saber como eles estavam respondendo aquela pergunta central. E com isso a gente pôde concluir que é sim possível trabalhar a evolução de uma forma gradual durante todo o ensino de ciência, não somente no final, pois os alunos conseguem compreender diversos conceitos que são essenciais para, ao fim, entender o que é evolução, mas esses conceitos como adaptação, seleção natural, é possível de ensinar durante todo o ensino de ciências, no ensino fundamental, inclusive. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Essas são as referências. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Parabéns pela apresentação. Bem, pessoal, Obrigada. eu acho que chegou um colega seu de grupo agora. Entrou Marcelo. Eu vou passar para a próxima apresentação, para a gente não perder o horário, tá? A próxima apresentação, que seria a terceira, o título é o ensino de entomologia na educação básica, uma experiência com o uso de peças fixadas em resina. Esse trabalho é de autoria do Isaac Alves Coimbra da Silva, Samira Cardoso Santos Perim, Lucas Dias Lima. São 13h47 da tarde. Quem que vai apresentar esse trabalho? Estou ouvindo muito baixo. Você tem um fone de ouvido? Às vezes ele dá uma agidinha. Melhora, né? E agora? Melhorou? Tá baixo ainda. Melhorou agora? Agora fez um barulho alto.
no fone de novo, eu acho que ele deu alguma coisa. Fez um barulhinho meio alto. E agora? Dá para ouvir baixo, mas dá. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Isaac? Melhor, né? Tava baixo. Dos baixos, esse aqui tá melhorzinho, não tá? Esse último. Sim. Então, acho que esse daí vai ser o jeito, viu, Isaac? Já que não tá conseguindo. Pode ser? Isaac? Vou colocar 3h49, tá bom? Janaína, às vezes se ele aumentar o som dele, fica melhor, não. Em ativar som, tem uma forma de aumentar o som dele pra gente. Boa tarde, pessoal. O nosso trabalho ele tem como título Ensino de Entomologia na Educação Básica, uma experiência com peças fixadas em resina. Como já foi dito, o trabalho vai ser apresentado por mim, mas ele teve a participação também da Samira e do Lucas Dias, que são mestrandos na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Eu já sou mestre, me formei há 2 anos, e nós desenvolvemos esse trabalho dentro de um laboratório aqui do Espírito Santo, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, do campus São Mateus, da cidade de São Mateus, e levamos esse projeto para a sala de aula, certo? Levamos esse projeto para a sala de aula pensando em usar peças que nós fizemos em laboratório, em sala de aula, para ser levado para a sala de aula com o intuito de colocar o aluno como um pensador crítico da biologia, em específico do mundo dos insetos, certo? Esse trabalho que aqui está sendo apresentado, ele é só um fragmento de algo maior que nós fizemos dentro das disciplinas do mestrado, certo? E aqui, durante a disciplina, nós fizemos um levantamento com vários autores que colocava, né, definia os grupos dos insetos, a presença, né, de mais de 30 milhões de espécies já catalogadas e etc. Certo? Quando a gente foi para a sala de aula com essas peças, nós nós apresentamos também esses dados por livros. Então, nós mostramos também, falamos sobre os primeiros historiadores que chegaram no nosso país, de como eles apresentaram alguns animais, de como alguns animais eram novidades para eles e etc. Certo? Quando nós começamos a trabalhar em sala de aula, foi em uma aula da minha disciplina, né, nas minhas turmas, mas que os colegas também participaram. Quando nós iniciamos esse trabalho em sala de aula, nós falamos para os alunos sobre a importância dos insetos e queríamos, claro, o relato deles, sobre os insetos que são coloridos, os insetos que incomodam e etc. Por exemplo, dos insetos que incomodam, obviamente, os alunos eles alegaram sobre os insetos que causam doenças e etc. E os relatos de alunos sobre os insetos coloridos eram principalmente sobre borboletas, joaninhas, insetos que são, entre aspas, bonitinhos. Okay? Dentro do trabalho, nós nós trabalhamos, né, nós utilizamos essas catalogações, né, essas divisões da história natural para a zoologia e principalmente para o grupo dos insetos. Antes da sala de aula, nós montamos em laboratório algumas peças de insetos e também outros indivíduos. Por exemplo, escorpiões, aranha, alguns vermes, alguns vertebrados, como peixes. Nós queríamos levar essas peças diferentes para a sala de aula para que os alunos pudessem ser os responsáveis por realizar essa investigação. Qual é essa investigação? Nós chegávamos com todas essas peças em sala de aula e nós pedimos para que os alunos fizessem... me desculpa, pessoal, que eu cliquei aqui sem querer. Nós pedimos para que os alunos fizessem essa investigação, para que eles fossem responsáveis por determinar, por mostrar para nós qual daqueles animais eram classificados como insetos, certo? E aí, qual foi a importância desse material? Esses alunos eles puderam manusear essas peças em acrílico, né, em resina
resina líquida, que depois foi solidificada e formando um acrílico, e não tinha problema de entrar em contato com essas peças, então de ter qualquer acidente, etc. Esse trabalho em sala de aula, ele foi importante para que os alunos pudessem entender quais eram as classificações dentro do grupo dos insetos. Então, nós temos as diversas classes dos insetos, né? As diversas classificações, os diversos taxos, e os alunos pudessem ser responsáveis por entender quais eram as diferenças. E por que alguns animais são confundidos como insetos, por exemplo, os escorpiões e aranhas. E como eles podem ser excluídos dessa classificação se você observar com melhor detalhe daquela peça que o aluno poderia, inclusive, manusear, certo? Apesar de ter como foco o estudo dos insetos, trabalhar com esses animais que não eram insetos em sala de aula também funcionava como um ensino de outras áreas. Por exemplo, tendo um escorpião, uma aranha em sala de aula, esses alunos poderiam também saber agora, por novidade, que esses indivíduos poderiam ser excluídos dessa classificação. Como resultado dessa pesquisa, nós temos, como já disse anteriormente, um melhor conhecimento e maior visualização dessas peças, e essas peças, já que estão preservadas em resina, elas ainda continuam com as suas peças anatômicas bem preservadas. E aí, essas peças anatômicas são responsáveis por realizar aquela identificação dos insetos, certo? Essas peças foram de extrema importância para o ensino por investigação em sala de aula, porque os alunos eles passaram a ter o trabalho, né, ter a investigação, o tato de eles serem responsáveis por classificar esses insetos, certo? Apesar de termos vários taxos dentro da classe, né, da ordem dos insetos, nós optamos por escolher alguns desses taxons para ser os mais visível, a diferença, certo? Por exemplo, dentro da classificação, dentro da ordem dos insetos, nós temos a ordem dos platóides, que são das baratas, dos fasmatóides, né, dos fasmídeas, que são os louva-a-Deus, ortóptera, lepidóptera, díptera. Essas ordens em que a gente consegue ver diferença, por exemplo, uma barata por um mosquito, uma barata para um inseto que não tem asa. Então, a gente conseguiu separar esses indivíduos para entender, né, para os alunos conseguirem ser o responsável por entender essas diferenças, certo? Dentro dos resultados, nós temos ainda questões que que obtiveram maior acerto antes e depois dessa investigação, certo? Uma das questões que teve maior acerto era conseguir entender o que era o inseto, né? Qual é a diferença de um inseto para um indivíduo que não era inseto. Por exemplo, no caso da pergunta, estava exemplificando uma aranha. E isso foi muito importante, ou seja, alguns alunos sabiam perceber a diferença dos insetos, mesmo antes dessa intervenção com as peças em acrílico. A questão que houve menor acerto, né, depois da investigação, foi uma questão perguntando sobre a importância dos insetos. Alguns alunos responderam que o inseto não tinha importância porque eles estavam associando ainda os insetos com algumas doenças, como pragas e etc. Ok? Dentro da entomologia, considerando o ensino de entomologia para o ensino básico, nós podemos usar essas mesmas peças tanto no fundamental, no ensino fundamental, com o estudo dos seres vivos, quanto no ensino médio. Por exemplo, no ensino médio, no primeiro ano, essas peças poderiam ser utilizadas para estudar, né, para apresentar sobre os primeiros estudos sobre os seres vivos. E aí, faríamos em sala de aula o que foi feito com os alunos do ensino fundamental, que é trabalhar os primeiros estudos feitos com biologia, feitos com indivíduos, com seres vivos na nossa história. Isaac? No segundo ano,
esse levantamento, pessoal, estou fazendo com base no currículo aqui do Espírito Santo, no currículo do ensino médio aqui do Espírito Santo. Eu sei que fora, né, aí em Minas Gerais e fora do Espírito Santo pode haver alguma mudança, mas dentro do Espírito Santo o currículo ele é feito da seguinte forma: no segundo ano a gente trabalha genética e também trabalhamos o corpo humano. E aí dentro da genética podemos utilizar a mosca da fruta para entender... Isaac, você me ouve? Os genes, né, como que eles são passados para as próximas gerações, e os insetos também, que são vetores de doenças, quando trabalhamos os indivíduos que transmitem, né, que são responsáveis por algumas doenças. Na terceira série, nós podemos discutir a anatomia e morfologia diferenciada dos diferentes táxons, e também podemos trabalhar sobre as adaptações, ok? E encerrando, nós temos esse trabalho, ok? Muito obrigado. Isaac? Tá me ouvindo, Isaac? Tá me ouvindo, Isaac? Isaac, você me ouve? Acho que ele não tá me ouvindo. Tá conseguindo me ouvir, Isaac? Bom, depois eu vou pedir para ele retomar um pouquinho das considerações finais lá na hora que a gente estiver discutindo, né? Porque deu tempo dele, tá bom? Bom, vamos passar agora para a próxima apresentação. O título do trabalho é a proposição da analogia darwiniana entre seleção artificial e seleção natural, uma proposta de abordagem histórico-investigativa. Os autores são a Etiane Ortiz, a Márcia da Costa, o Marcos Rodrigues da Silva. Quem irá apresentar? Sou eu, Etiane. Tá me ouvindo bem, Janaína? Estou ouvindo muito bem. Você precisa de ajuda para compartilhar a tela? Vou tentar aqui, só um momento. São 16:01, tá? Tá ok. Pessoal, enquanto ela não começa, eu vou aproveitar. Coloquem as perguntas de vocês lá no finalzinho, lá no chat da gente, tá bom? Tá dando para ver, Janaína? Deu sim. Então tá bem. Boa tarde a todos. Então, sou a Etiane e passo a apresentar o trabalho apresentado já pela Janaína, que foi construído em colaboração com a professora Márcia da Costa e o professor Marcos Rodrigues da Silva. Bem, então este trabalho, ele é uma proposta de abordagem histórico-investigativa para trabalhar no ensino médio o episódio histórico da proposição da analogia entre seleção artificial e seleção natural por Darwin. Então, esta proposta é fruto dos resultados de uma pesquisa de doutorado, meu doutorado, cujo objetivo foi analisar a presença e a apresentação desse episódio histórico nos livros didáticos de biologia aprovados pelo PNLD 2015. Como resultado dessa pesquisa, foi constatado que nas obras em que essa analogia esteve presente, apesar de alguns textos estarem mais próximos em relação à apresentação da produção científica realizada por Darwin, as narrativas examinadas abordaram alguns elementos que poderiam suscitar interpretações equivocadas e conduzir os alunos a visões distorcidas a respeito dos processos e fatores envolvidos na construção desse conhecimento científico, né, da proposição da analogia entre seleção artificial e seleção natural por Darwin. Então, esta é a origem, então, dessa proposta, cujo objetivo é trabalhar esse episódio histórico por meio de uma abordagem histórico-investigativa, buscando possibilitar, além da aprendizagem dos conceitos científicos, né, envolvidos nessa produção, a sua contextualização por meio da compreensão das dificuldades e conquistas envolvidas nessa produção científica, além de promover discussões a respeito de aspectos
de natureza da ciência envoltos nessa construção. Bem, então, em busca de proporcionar um ensino de ciências que possibilite, né, que proporcione a alfabetização científica, o ensino de ciências e biologia contextualizado, né, que promova uma aprendizagem em ciências e sobre ciências, aqui entendendo isso como valorizar, então, uma perspectiva de ensino mais contextualizado, em que se busque superar uma demarcação muito enfática em relação ao ensino dos conteúdos científicos e o contexto no qual eles foram produzidos e validados, utilizando, então, pesquisas e teóricos na área de ensino de ciências. Observa-se que a história, filosofia e sociologia da ciência e o ensino investigativo são apontados como caminhos possíveis para que os professores possam atingir esses objetivos. E essa integração entre a abordagem história, filosofia e sociologia da ciência e o ensino investigativo dá origem à abordagem histórico-investigativa, que, segundo Batista e Silva, né, e de forma muito resumida, essa abordagem envolve os alunos em atividades investigativas, guiadas por materiais de cunho histórico, sendo estas atividades centradas no estudante, então tendo ele ali como papel ativo nas atividades, e essas atividades são mediadas pelo professor. Como metodologia, nós utilizamos, então, como referenciais teóricos metodológicos para guiar a elaboração dessa proposta de abordagem histórico-investigativa. Utilizamos, então, os referenciais de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, utilizando estudos de fontes primárias e secundárias. Os pressupostos do ensino investigativo, de acordo com Carvalho, 2013, sendo o ensino investigativo utilizado como a abordagem de ensino utilizada para elaborar as etapas mesmo dessa a abordagem dessa atividade histórico-investigativa. E a abordagem histórico-investigativa, nós utilizamos, dentre as várias formas que as pesquisas, né, indicam de como ela pode ser utilizada, nós utilizamos, de acordo com Batista e Silva, a forma narrativa sobre história da ciência, em que nós trabalhamos com um tipo de atividade investigativa por problemas, ideias ou ações dos cientistas. Então, aqui, como resultado, nós apresentamos como ficou essa proposta de abordagem, em que as etapas estão relacionadas aos pressupostos do ensino investigativo, e essas etapas são, né, a princípio, nós sugerimos um problema, que seria, na época em que se acreditava que as espécies não sofriam variação, como Darwin propôs a teoria da evolução das espécies, se ele não tinha evidências mais diretas que mostrassem o gradual surgimento das espécies conhecidas. Então, a ideia é que os alunos se envolvam, né, nessa questão, e esse problema é um problema inspirado no problema que o próprio cientista precisou resolver na sua época. Então, essa é a primeira etapa dessa proposta. Em seguida, a ideia é organizar os alunos em equipes, solicitar que eles reflitam, discutam, anotem as hipóteses, né, que eles têm de como Darwin poderia resolver esse problema, e aí nessa etapa poder desenvolver, então, as habilidades do fazer científico mesmo. Após essa etapa, nós propomos, então, a apresentação de uma narrativa histórica. Essa narrativa histórica, então, é fruto da pesquisa realizada no doutorado, que foi construída, então, está em Ortiz 2019, cujo título é Darwin, a proposição da analogia entre seleção artificial e seleção natural, em que eles podem fazer leitura, né, explorar as informações, compreender como o cientista trabalhou na proposição dessa analogia. Na próxima etapa, então, eles vão confrontar as hipóteses levantadas inicialmente com as informações apresentadas na narrativa, né, e formular respostas para o problema, e, ao final, socializar, então, essas respostas e também, nesse momento, poder promover discussões a respeito, né, de todo como acontece o processo de construção e validação de um conhecimento, como os cientistas trabalham, como a ciência funciona, né? Todas essas atividades seriam, então, mediadas pelo professor. A ideia, então, é fazer com que os alunos possam compreender que todo o trabalho de Darwin envolveu um trabalho teórico, né, empírico e social nessa produção científica. Então, como considerações finais, nós vemos que
As expectativas são positivas, no sentido de acordo com as teorias, né, esse tipo de abordagem pode promover, né, direcionar o entendimento a respeito do processo de como Darwin propôs a analogia entre seleção artificial e seleção natural, para tornar sua teoria melhor compreendida na época em que se acreditava na imutabilidade das espécies. Então, que eles possam compreender como foi todo esse trabalho de construção e validação, né, numa época em que o conceito de seleção artificial não era um conceito validado cientificamente para que ele pudesse usar essa comparação estratégica para tentar tornar a sua ideia, né, da hipótese, né, da seleção natural mais compreendida na época. E a partir disso, né, a partir de toda essa abordagem, de todo esse trabalho, promover discussões a respeito da natureza da ciência, né, dos fatores que envolvem na produção de conhecimento, fatores internos e externos, as influências, né, tudo que está envolvido na produção e validação de um conceito. Mas também consideramos que é um desafio no sentido de que o professor precisa, né, romper com a insegurança de trabalhar, né, dessa forma, de uma forma diferente, exige mais tempo para sua preparação e execução, demanda um conhecimento em relação à história, filosofia e sociologia da ciência, em relação à historiografia contemporânea, né, e o ensino investigativo, envolve a mudança de postura em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né, o professor passa, então, da posição, digamos assim, de ser a fonte de conhecimento para que ele passe a ser, então, um mediador de todo esse processo, né, de ensino. Mas esse é um desafio que precisa ser encarado, né, digamos assim, se nós temos como propósito promover a alfabetização científica e desmistificar as visões distorcidas, né, que existem a respeito da ciência, a respeito de como a ciência funciona, de como os cientistas trabalham, né, e justamente foram essas algumas visões distorcidas que puderam ser abstraídas da análise dos livros didáticos, né, visões de que, por exemplo, Darwin foi um gênio em observar o trabalho dos criadores e horticultores e aí comparar com o que acontecia na natureza, que ele simplesmente observou, foi um trabalho puramente simples, né, solitário, que não, né, envolveu a participação de outros colaboradores. Etiane? Oi. Deu tempo já, tá? Tá, ok. Então, seria essa uma possibilidade de utilização dessa proposta. Essas aqui foram algumas das referências que nós utilizamos na elaboração desse trabalho. E é isso. Como eu faço para sair? Lá em cima, acho que tá em cima, já saiu. Tá bem. Parabéns pela apresentação, viu, Etiane? Isaac, se você estiver ouvindo a gente melhor, tá? Você fala, eu vi que você teve problema, tá bom? Aí depois a gente retoma isso, tá bom? Parabéns pela apresentação, Etiane. Obrigada. Vou passar agora para a próxima, acho que é a Janaína. O título do trabalho é Vida e Evolução no Ensino Fundamental, uma abordagem investigativa. O trabalho é de autoria da Janaína Brumer e do Célio da Silveira Júnior. Pessoal, coloquem as perguntas lá no bate-papo, tá bom? Janaína, são 4h12. Tá bom. Esse trabalho, cujo título é Vida e Evolução no Ensino Fundamental, uma abordagem investigativa, foi apresentado como trabalho final do curso de especialização para professores de ciências da UFMG. O orientador foi o Célio, né, que me ajudou a fazer. A vontade da gente estar fazendo esse trabalho foi principalmente pela questão do excesso de memorização que existe nas séries do Fundamental 2, né, e no ensino mesmo de biologia. Esse nosso trabalho ele tem como referência as diretrizes da BNCC,
Ele vem questionar, né, o ensino tradicional de ciências. Ele foi ministrado no ano de 2019 numa escola privada de educação aqui da cidade de Belo Horizonte, e ele aconteceu com uma turma de 7º ano. A nossa pergunta inicial era em que medida a utilização de atividades investigativas aliadas a diferentes espaços escolares e, em contrapartida a diversos recursos didáticos, poderiam ressignificar a sala de aula de ciências e, dessa forma, contribuir para que houvesse uma melhor aprendizagem e desenvolvimento das competências dos estudantes, tá? A gente optou por esse tema porque ele está dentro do eixo temático da BNCC, que é Vida e Evolução. Além disso, ele é utilizado não só nas séries finais do Fundamental 2, mas também na disciplina de Biologia, como vocês mesmos citaram aí nos trabalhos de vocês. Nós acreditamos que se esses trabalhos, se esse conteúdo ele não for muito bem trabalhado, quando o aluno ele for para o ensino médio, ele pode ter alguma dificuldade com relação a isso e ele pode formar alguns conceitos de forma errada. Então, como que a gente fez? A gente elaborou uma sequência didática, né, com caráter investigativo. Algumas atividades elas foram feitas com os estudantes. Nós privilegiamos, na maioria delas, a interação entre os estudantes e também privilegiamos a gente estar dentro e fora do ambiente escolar. Para isso, nós utilizamos o laboratório de ciências da escola, os laboratórios de teatro que tem na escola. Nós fomos também ao museu da PUC aqui de Belo Horizonte. Tá? Então, conforme eu falei para vocês, essa atividade ela foi separada em unidades, né? Então, nós temos 3 unidades. A primeira unidade foi um jogo de cartas, aconteceu no Laboratório de Ciências e Biologia. Nós atribuímos várias tarefas para os alunos e o principal objetivo dessa atividade era saber se a gente conseguiria a alfabetização ou letramento científico. A segunda unidade foi uma sessão de cinema. Nós utilizamos o filme Mowgli, da Netflix. Aconteceu no laboratório, né, de teatro da escola, e nós fizemos 2 tarefas para essa turma, que era composta de 25 alunos. E a terceira foi uma visita técnica ao Museu de Ciências Naturais, onde os alunos tiveram 2 atividades, e eles tinham que aplicar, então, todo o conhecimento que eles tinham adquirido anteriormente, e nós queríamos também que fosse reconhecido, o que a visita ao museu tinha a ver com a sala de aula e com a história da ciência, com a construção humana, enfim. Nosso resultado foi o seguinte: na unidade 1, que eles fizeram um jogo de cartas, e esse jogo de cartas eles deveriam classificar todos os reinos que existem na natureza. Então, nós propomos a eles algumas atividades, né, a serem desenvolvidas. Nós constatamos algumas dificuldades. Primeiro era que eles não conseguiram seguir os comandos, né, que era procurar identificar indivíduos dos diferentes reinos da natureza. Segundo, eles não conseguiram com facilidade fazer as cartas com os seres vivos e separá-los em reinos diferentes. E eles tiveram profunda dificuldade em fazer recortes das figuras. Eles não conseguiam recortar mesmo, o ato de recortar. Tá? Na unidade 2, que foi a atividade que está relacionada, que a gente queria saber se alguns conceitos como espécie, adaptação e evolução se estavam bem compreendidos pelos alunos a partir do filme que eles viram e a partir do roteiro que já foi pré-definido para eles. Nessa unidade especificamente,
nós percebemos que os alunos, eles responderam aquele roteiro de forma muito reflexiva. A maioria dos alunos conseguiu entender o conceito de espécie, de adaptação. Eles se mobilizaram muito com relação à questão ambiental e a maioria, e alguns estudantes, eles preferiram não responder ao questionário, ao relatório proposto. Na unidade 3, todos os alunos, eles participaram da atividade técnica, eles não tiveram dificuldade. Nós observamos que eles conseguiram relacionar os conceitos estudados, né, os termos estudados, ao ambiente do museu, e conseguiram também identificar a forma de escrita de nome científico, perceberam algumas tecnologias digitais encontradas no laboratório, formas de comunicação, no laboratório não, desculpa, no museu, enfim. Considerações finais, né? Dentro daquilo que foi proposto nesse trabalho, nós entendemos que os estudantes, eles conseguiram desenvolver as atividades de forma coerente. Observamos que, para eles, essa questão de trabalho científico, o trabalho do cientista, ele é importante. Então, a gente ressalta aí, porque mesmo na educação, na graduação, a gente quase não tem muita questão da história da ciência, então eles acham importante o trabalho do cientista, acham importante, levam em consideração como aquele trabalho é feito, e isso pode impactar diretamente a forma como eles pensam. E nós observamos também que porque a gente queria muito desenvolver competências e habilidades relacionadas à BNCC, então a gente conseguiu chegar a esse ponto de desenvolver, de o aluno conseguir ler, né, termos específicos da ciência, compreender, e é isso. Acho que eu fui a mais rápida, né, Janaína? Eu ia abrir o microfone agora para falar 8 minutos. Deu certinho? Deu 8 minutos, mas tá bacana, poxa. Parabéns pela apresentação, tá, Janaína? Tá bom. Parabéns. Passaremos agora para o próximo trabalho. Gente, foi coincidência, Janaínas. O próximo trabalho, o título é Carnívoro Não É? Aprendendo Paleontologia por meio de uma atividade investigativa no Ensino Fundamental 2. Esse trabalho é de autoria da Janaína Benjamin e da Vanessa Avelar Capelli. Quem que vai apresentar, Janaína? Eu, Janaína. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. São 16h21, tá, Janaína? Sim. Boa tarde a todos. Como já foi apresentado o título do trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a execução desse projeto. Ele foi orientado pela Vanessa Capelli. No caso, nós sabemos que o ensino de ciências por investigação é uma abordagem que aproxima o conhecimento acadêmico e o que é ensinado nas escolas. A intenção aqui, no caso, não é que os alunos atuem como cientistas, porque a gente sabe que existem diferenças entre os métodos, os objetivos, os contextos da ciência acadêmica e da ciência que é produzida nas escolas. A intenção aqui é garantir ao aluno a oportunidade de conhecer e se engajar nas diferentes formas pelas quais a ciência é construída. Aliás, o conhecimento ali que é construído a partir da ciência. Nós sabemos ainda que, dentro dessa abordagem, existem diversas formas de trabalhar atividades investigativas. Elas não estão restritas somente a atividades práticas ou atividades experimentais. Apesar disso, poucas escolas elas vão utilizar essas atividades inovadoras e diferenciadas. Paralelo a esse quadro, a gente sabe que existe uma dificuldade em se trabalhar determinados temas na educação básica. E dentro
desses temas a gente encontra a paleontologia. A intenção é que a inserção dessa abordagem ela possa superar esse quadro que a gente tem atualmente e apresenta também uma perspectiva inovadora para trabalhar esse tema. Especificamente, nós queremos compreender as potencialidades de engajar os estudantes em uma atividade de montagem de um fóssil hipotético. No caso, participaram 34 alunos de uma escola pública do 6º ano do ensino fundamental do Sudeste de Minas Gerais. A abordagem foi observação participante ativa, considerando que fui eu que executei as atividades do projeto. Os dados que eu coletei foram áudio, vídeo, as atividades que os alunos produziam dentro e fora da sala de aula. E aí os áudios eles foram transcritos e as análises desses áudios foram realizadas para a gente realizar as nossas análises. E a elaboração da sequência didática, ela teve como princípio um guia norte-americano para ensino de investigação. Com relação ao nosso trabalho, nós temos 3 grandes momentos. O primeiro é compreendido pela primeira e segunda aula, em que foi realizado um acionamento dos conhecimentos prévios que os alunos possuíam, uma vez que eles estavam trabalhando com conteúdo de... Eu estava trabalhando com conteúdo de rochas, e aí fiz uma conexão com o estudo dos fósseis. As aulas 3, 4 e 5 correspondem ao segundo momento e foi realizada a proposta da atividade investigativa, em que eu propus para os alunos que eles fossem paleontólogos e no final eles participassem de um mini congresso de paleontologia e após isso a gente fez uma análise de um cladograma para verificar em qual grupo estaria inserido o fóssil hipotético. As aulas 6 e 7, elas estavam relacionadas ao trabalho do paleontólogo e a importância dos fósseis como evidências da evolução. E foi realizada ainda uma exposição dialogada de um documentário, um documentário da Preguiça Gigante, e com relação a isso, nós daremos destaque agora às interações discursivas ocorridas na terceira aula. Os alunos foram divididos em grupos de 5 e cada grupo recebeu um envelope contendo os fragmentos do fóssil hipotético. Eles receberam um tempo e aí eles deveriam montar esse fóssil de acordo com o que eles achassem mais conveniente. Durante essa montagem do fóssil, percebeu-se que eles tiveram uma intensa negociação para saber em qual local colocaria cada parte. Do lado aí, como vocês podem observar, eles utilizaram a estrutura do esqueleto humano para montar o fóssil. E isso está muito relacionado àquela visão antropocêntrica da natureza. E o que muitas vezes caracteriza um obstáculo epistemológico. Por quê? Porque isso dificulta a compreensão das complexas relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Eles realizaram também levantamento de hipóteses sobre os modos de vida desse animal, como ele se alimentava, onde ele vivia, dentre outras coisas. E eles expuseram o ponto de vista, levantaram as hipóteses, propuseram evidências e construíram essas práticas coletivamente. No caso, eu dava orientações pontuais e incentivava os alunos a serem protagonistas na atividade. Aqui nessa tabela, a gente pode observar uma transcrição de uma interação de um grupo de alunos. Eu vou ler um resuminho aqui para vocês do que está acontecendo aqui. Essa interação ela tem início com a leitura de André de uma das questões da atividade. Alex sugeriu que o animal era carnívoro no turno 3, e a opinião foi compartilhada por seus colegas, turnos 3 e 5. Contudo, o questionamento de Caio indica que ele não estava muito certo disso, turno 4.
André confirmou e deu prosseguimento à leitura do enunciado, indicando a necessidade de apontar evidências a partir do esqueleto montado. Prontamente, Alex mencionou os dentes e também ficou com dúvida em relação às asas. Turno 7. Caio e Bruno discordaram da proposta de evidência sugerida pelo colega. Turnos 8, 10 e 11. Reafirmando a evidência dentes e refutando a possibilidade de esse animal possuir asas. O que acontece? Quando eles montaram esses fósseis, eles descartaram vários fragmentos que eles não conseguiam encaixar. Eles decidiam assim, esse aqui não encaixa, eu não quero, e aí eles iam descartando. E isso serviu para que na aula seguinte fosse trabalhada a ideia de que a ciência ela não é construída, o conhecimento não é construído tão facilmente. A gente tem imprevistos, tem obstáculos, nem sempre é aquilo que a gente esperava. E aí eles puderam relacionar que os cientistas têm dificuldades semelhantes com as dificuldades que eles tiveram. Até porque eu apresentei para eles o processo de catalogação do pterodáctilo. Com relação a esse projeto, nós podemos perceber que o ensino de ciências por investigação propiciou diversas oportunidades de aprendizagem. Além disso, nós verificamos o desenvolvimento de habilidades científicas que está relacionada à capacidade de reconhecer problemas, expor, formular, comunicar, defender hipóteses, dentre outras coisas. E a atividade ela pode representar um caminho para a gente superar essas dificuldades de incluir temas relacionados à paleontologia na sala de aula. E é isso, obrigada. Parabéns, Janaína, Vanessa. Obrigada. Bacana. Bem interessante as propostas de vocês, né? Na verdade, os temas se aproximaram e por isso que nós estamos nessa sala, né, gente? Bem, eu gostaria de parabenizar a todos. Eu queria só fazer uma segunda chamada. Letícia e Bárbara entraram na sala depois? Não? Pois é. Nós não tivemos a primeira apresentação, tá? Eu estava empolgada, só me desculpar com vocês, que eu estava empolgada na palestra da Renata, da Eliane. Então, sabe quando você pega aquela continuação de tô fazendo uma atividade, migrei para outra e não percebi? E a hora que eu abri a sala de vocês, eu estava tentando assistir o finalzinho da conferência, né, das meninas. E aí eu só pausei o áudio, entrei aqui como se eu tivesse continuando a conversa. Eu acabei não me apresentando. Então, peço desculpa a todos vocês. Bom, meu nome é Janaína Ferreira. Eu sou professora de Ciências e Biologia da Educação Básica. Eu pertenço ao CECIMIG, meu percurso de formação faz parte do CECIMIG, o CECIMIG faz parte do meu percurso de formação, acaba se confundindo. Eu fiz o curso de especialização do CECIMIG em 2010, que eu terminei, depois eu atuei como tutora durante, acho que 8 anos, e nesse percurso eu acabei entrando no mestrado profissional também, e é de lá que boa parte das pessoas me conhecem, lá do CECIMIG, né? E eu estava assistindo a apresentação das menções da BNCC e migrei para a apresentação dos trabalhos de vocês, e como eu já tinha feito a leitura, tinha feito as anotações, é como se fosse continuando aquela ideia. Achei muito interessante, né? As propostas que vocês trouxeram, em especial, me chamou a atenção essa questão da história e filosofia da ciência que foi apresentada aqui. Aí, eu queria fazer alguns comentários. Primeiramente, acho que é legal. O Isaac, você conseguiu restabelecer seu áudio? Sim. Você quer apresentar as suas considerações finais? Que eu acho que você não conseguiu me ouvir no final e tal. Eu quero sim, Então, por favor.
Pode iniciar. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, eu queria pedir desculpas que o meu computador é daqueles bem antiguinhos, sabe? Ele tem quase 10 anos, ele é bem guerreiro. Então, quando a Janaína falou que já estava acabando meu tempo, eu não ouvi. E aí eu continuei, tudo bem? Eu vou ser bem breve. Eu disse, o trabalho, ele tinha como intenção transformar os alunos, né, ter os alunos em sala de aula como investigadores, certo? E aí essa proposta, mesmo sendo apresentada somente para o ensino fundamental, o projeto que aqui eu estou apresentando, ele foi feito com alunos do ensino fundamental, ele pode ser expandido, ele pode ser apresentado também para alunos do ensino médio. No primeiro ano, quando os alunos estão estudando ainda o estudo dos seres vivos, né, a primeira vez que eles têm como disciplina biologia. No segundo ano, quando eles estudam genética e o estudo dos insetos, que são transmissores, né, que são vetores de doenças. E no terceiro ano, quando eles estudam as adaptações morfológicas e os conceitos evolutivos associados aos seres vivos, principalmente os insetos. Então, por exemplo, tendo uma peça em resina, você conseguiria mostrar para o aluno qual é a diferença morfológica que tem em um inseto que faz com que ele fique menos evidente ou mais evidente no ambiente. Por exemplo, um inseto que mimetiza um galho e etc. Okay? E as considerações finais eram que esse estudo de entomologia em sala de aula, com o uso de peças, ele não é tão difundido em artigos científicos, certo? E que os alunos eles foram investigadores dessas problemáticas e passou a ter, mesmo não sendo um dos objetivos principais do projeto, nós tivemos um resultado muito positivo dos alunos com a sua percepção dos seres vivos. Então, ao ver um louva-a-Deus, eles não pensam em matar. Ao ver então, eles conseguiram entender a importância do inseto dentro da cadeia ecológica. E que, por exemplo, quando há uma invasão de baratas dentro da nossa casa, a gente tem que entender o motivo disso, certo? Então, teve essa base importante. E, por último, esse trabalho teve como possibilidade a adição de conhecimentos de ciência e biologia dentro da sala de aula e, obviamente, também na sociedade. Vocês conseguiram me ouvir? Conseguimos ouvir direitinho, agora ficou bacana. Mais uma vez, Não estressa com isso, não, tem problema, não. Eu fiquei um pouco ansioso, que é um programa novo num computador, gente, velhinho, muito velhinho. Não teve problema, não. Acontece, gente, acontece. Tem gente que ficou sem conexão ontem à noite com a tempestade que caiu. Olha só, que triste. Então, gente, obrigada a você, parabéns. Eu vou começar lendo os comentários aqui, as perguntas da Vanessa.